Este é o seu programa Lições da Bíblia na Imagem. Vamos à nossa lição. Número 9 da Escola Sabatina, que tem como tema nos Salmos, parte 2. De lembrar que nós temos como objetivo estudar as profecias, procurando decifrar os símbolos e os enigmas das profecias com base no que está escrito em toda a Bíblia do Antigo Testamento. Mas também nós nessa semana, nas últimas 2 semanas, estamos a aprender que no livro dos Salmos nós podemos encontrar também alguns símbolos, alguns caminhos que nos ajudarão a compreender as profecias. Por isso que o tema da nossa lição é nos Salmos, parte 2. E o verso para memorizar se encontra em Salmos número 67, versículo 3, que diz: Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então, esse é o nosso verso para memorizar. E a nossa imagem representa-nos aí duas cenas. Uma mesma imagem, mas cenários diferentes. Como? Na primeira parte da imagem do lado, nós podemos ver aí uma igreja erguida sobre um monte, lugar alto, visível, que tem caminhos, só que os caminhos estão vazios e ninguém caminha por estes caminhos, ninguém se dirige àquela igreja e, acima de tudo, a igreja está envolta por uma grande escuridão. E lá no interior da igreja há uma luz que tenta sair, mas essa luz não sai. É impedida pela imensidão das trevas, pelo abismo que a envolve. Mas do outro lado nós podemos ver um cenário semelhante. Uma igreja erguida também sobre um monte alto, com vários caminhos. Todos os caminhos vão dar à igreja, à porta principal da igreja. E vemos que pessoas vindo de diferentes direções, mas todas elas vão se encontrar apenas em um único caminho. Todos procuram entrar na igreja, onde há uma luz muito forte e fulgurante. A luz sai pelas portas, sai pelas janelas, até a luz sai pela chaminé do edifício e ilumina todos os caminhos e todo lugar, criando assim uma áurea vislumbrante, permitindo que todos se vejam, permitindo que todos saibam para onde vão. Agora, o que nós podemos aprender? Será que mensagem nós podemos colher daí? Em primeiro lugar, o que nós temos que perceber é que as profecias dizem que a mensagem de Deus será levada a toda tribo, língua e nação. Então, é esta imagem onde está tudo claro e iluminado. Esta é uma profecia do Apocalipse 14, 6 a 12, que diz: Eu, João, vi 3 anjos voando pelo meio do céu e tinham o evangelho eterno para o proclamar a todo mundo, tribo, língua e nação. E o anjo dizia: Temei a Deus, aquele que fez os céus e a terra, dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Caiu a grande Babilônia, aquele que receber a marca da besta, este não pode ser salvo, este será julgado e condenado. É chegado a hora do juízo, arrependei-vos. E diz que a paciência dos santos consiste em adorar a Deus, guardar os seus mandamentos e a fé de Jesus. Agora, do outro lado, nos revela a condição da igreja atual. Atualmente, as igrejas que deveriam ser lugares de luz e verdade e mensagem são lugares de trevas, são lugares de escuridão, são lugares de propaganda. A mensagem de Deus não é pregada, não é proclamada. Mas a nossa lição nos ensina que o nome de Deus será vindicado. O livro de Salmos, também 67, fala: Misericórdia, ó Deus, perdoa-nos porque nós somos pecadores, mas louvem-te as nações. E diz que o nome de Deus será louvado e o temor de Deus se espalhará por toda a terra. Mas hoje não é isso que vivemos. Não é isso. É a nossa triste realidade.
nós temos a esperança de que os verdadeiros adoradores guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E que chegará um momento que essa luz será espalhada por toda a vasta terra e muitos compreenderão a palavra de Deus e ouvirão a mensagem e irão adorar a Cristo. Mas hoje, o que eu faço? Hoje, o que você está fazendo? Será que nós temos contribuído para que essa mensagem seja proclamada e pregada? Há uma história que aconteceu em Havana, em Cuba, há muito tempo, num quartel, onde havia cerca de 2.000 soldados. Aqueles foram pegos por uma febre amarela, e ninguém podia sair daquele quartel. Ficaram ali. Como não tinham medicamentos e a provisão de alimentos estava a terminar, os homens começaram a morrer pouco a poucos. Mas depois de algum tempo, um homem começou a dirigir um barco em direção àquele quartel. As pessoas gritavam para ele voltar e não ir naquela direção, porque ninguém podia entrar ou sair. Era um médico com um barco cheio de comprimidos, medicação e alimentação. Chegou lá, pediu para entrar. Foi difícil, mas tanto implorar, ele se arriscou, porque também podia ser contaminado com a febre amarela, mas mesmo assim ele não desistiu, foi até lá. E resultado, salvou a vida daqueles soldados. Assim também é a palavra de Deus. É perigoso pregar, sim. É arriscado pregar, sim. Muitas pessoas poderão lhe apontar, poderão falar muita coisa, mas a mensagem de Cristo precisa ser administrada. Jesus é o remédio para a doença chamada pecado, e essa doença tem remédio. É Jesus, a cruz de Cristo. E essa salvação precisa ser administrada a todo mundo e não ser encoberta e não ser pintada como um quadro negro e escuro, mas precisa ser vislumbrada com uma cor radiante, de modo que todos vejam. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se acende uma luz e se esconde debaixo da cama, mas deixa-se no velador, para que todos que entrem pela sala vejam. Então, que eu e você sejamos os anjos do Apocalipse, que levam a mensagem de Deus para todo mundo, tribo, língua e nação. Que Deus possa lhe abençoar hoje e sempre. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.